O Carlo Ancelotti anunciou os convocados da seleção brasileira para os jogos amistosos contra Tunísia e Senegal. É a última vez que a seleção brasileira vai se apresentar nesse ano para disputar aí os seus últimos compromissos antes da Copa do Mundo de 2026. E a lista do Ancelotti trouxe algumas coisas que são bem controversas, que tem muita gente reclamando nas redes sociais. E vou ser sincero para vocês, muitos nomes que o Ancelotti convocou não me agradaram e para mim não fazem sentido. Mas eu quero trocar uma ideia melhor com vocês sobre tudo isso, só que antes tenho que pedir aquela gentileza. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral aqui pro Rodrigão, se inscreve agora no nosso canal e deixa um like no vídeo, beleza? E ó, antes da gente seguir aqui para a lista do Ancelotti, tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Rapaziada, eu ganhei um presente da Lulu Estamparia. Olha que caneca maravilhosa, que linda. É uma loja que vende produtos personalizados lá no Shopee, tá? E aí tem vários cupons pra você conseguir desconto na entrega. Dá até pra conseguir entrega grátis, viu? Dependendo do dia do mês que você comprar. Mas, cara, eu achei maravilhoso. Eu queria uma caneca do Gabigol. Eu quero montar uma coleção de jogadores que voltaram pro futebol brasileiro e fizeram história. O Adriano no Flamengo em 2009, o Ronaldo no Corinthians quando voltou, e o Gabigol, pra mim, a passagem dele no Flamengo é simplesmente sensacional. Eu mesmo, São Paulino, achei maravilhosa. Vou fazer também uma do Lucas Moura no São Paulo, mas achei, ó, linda, perfeita. E se você quiser a sua também, corre lá na Lulu Estamparia, o link tá aqui, ó, na descrição, beleza? Pode ir tranquilo, tá? Que é pelo próprio YouTube aqui, então pode ficar tranquilo. E, cara, eu achei maravilhosa a caneca, tá? Simplesmente linda. Muito obrigado, Lulu Estamparia, viu? Vamos para a lista de convocados? Aqui tá sem os clubes, mas a gente sabe, então vamos lá, né? Tenho certeza que o que eu não souber, você me ajuda aqui. É o Bento do Al Nassr, o Ederson que tá jogando no Fenerbahçe, Hugo Souza que joga no colossal Corinthians, o Alexandro que joga no Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia, bora Bahia, o Marquinhos do PSG, Paulo Henrique do Vascão, o Wesley que tá na Roma, o Andrei do Chelsea, já no meio campo aqui, certo? Andrei do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, Lucas Paquetá do West Ham e os atacantes são Estevão do Chelsea, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit da Rússia, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid e o Vitor Roque do Palmeiras, imorrível. Pois é, meus amigos, a gente vai falar sobre esses caras aqui que foram convocados para a seleção brasileira e eu vou pegar meu pincelzinho da crítica que eu gosto de usar aqui nos outros canais, não uso muito aqui no Futflix. Bom, ó, meu cabelo, esse cabelinho aqui tá entregando, hein? Calma aí. Você vai falar, cabelinho de São Paulo, me respeita, hein? Você me respeita que eu te pego, hein, irmão? Bom, e aqui é o seguinte, tá? O Bento, pra mim, já é um goleiro que não tem que estar na seleção. Por quê? Jogador que tá jogando na Arábia Saudita, parabéns, irmão. Vai pegar o teu dinheiro lá. Pra alguns a carreira é curta, eu não concordo com isso, que jogador joga 20 anos e, pô, 20 anos, sua carreira com 20 anos é curta, então acabou o mundo. Principalmente com o que esses caras ganham. E o Bento joga no Al Nassr, velho. Com todo respeito, mas lá não existe futebol e alto nível. Não tem, cara. Mas o Cristiano Ronaldo joga lá, que se lasque o Cristiano Ronaldo, com todo respeito, meu irmão. Eu não quero o Cristiano Ronaldo do Al Nassr jogando na seleção brasileira. Amo o Cristiano, acho um baita de um jogador, mas tá no Al Nassr porque tá em final de carreira. Se o Cristiano tivesse voando, ele estaria na Europa. Entende? É óbvio, o Cristiano é outra situação, ganha muito dinheiro para estar onde ele tá. Com certeza teria espaço em clubes do futebol europeu, mas ganhando muito menos. Como seria a situação do Bento? Tá na Arábia, ganha muito porque o futebol lá é de baixo nível. Os bons times lá tem 25% de bom jogador, o restante é jogador de baixo nível, cara. A liga é um catado, tirou os 4 grandes lá, você salva 1 ou 2 clubes, o restante é bizarro, é nível Série C do Brasileirão e ponto. Não tem muito o que se discutir. Foi pra Arábia? Foi ganhar dinheiro? Parabéns, irmão. Ganha o teu dinheiro e some da seleção. É minha opinião, mas infelizmente o treinador é o Ancelotti. O Ederson, muita gente não é a favor, mas legal, eu gosto do Ederson. Acho que
com os nomes que a gente tem, tudo bem. E o Hugo Souza, e aqui a gente sabe que o Alisson não tá na lista porque tá machucado. Mas o Alisson ainda é um goleiro que vai estar na seleção brasileira. Para levar o Bento e o Ederson, a gente tem opções aqui no futebol brasileiro. Uma delas é o Léo Jardim, né, irmão? Pô, pelo amor de Deus. Acho que ele já merece esse espaço muito mais do que o Bento, né? É minha opinião sobre isso. A gente tem aqui de defensores. O Alexandre e o Danilo estão fazendo o que na seleção? Todo respeito. A gente tá em 2018, é 2019, é longe já, hein? 2019 já era questionável. É 2019, irmão? Porque se for 2019, tá ok levar o Alexandre e o Danilo. Pô, os caras têm uma carreira bacana. O Danilo, ele não é o perfil boleirão. Ele é um jogador sério, é um cara, pô, sabe, muito... É um cara que é difícil criticar o Danilo, sabe? Porque, pô, o Danilo é um cara inteligente, o Danilo é um cara comedido. É difícil criticar o Danilo, sabe? Mas como jogador... Tudo bem, ele tá no Flamengo, onde ele não é titular absoluto, tá? Ele joga no Flamengo nas ausências de Léo Pereira e Léo Ortiz. E aí o Ancelotti me inventa o Danilo na seleção? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, não faz muito sentido. Mas beleza, né? Não, beleza não, tá errado, tá? Alexandro é mais aceitável do que o Danilo, mas o Danilo não era pra estar na seleção brasileira. Aí a gente tem o Éder Militão, que é indiscutível. Fabrício Bruno, pra mim não era pra convocar depois dos erros contra o Japão. Eu não acho que um jogo ruim acaba com a carreira de um jogador. O Fabrício Bruno é muito bom zagueiro. Mas lá quando o Dorival convocou ele contra Inglaterra e Espanha, já não era para ele ter sido convocado, tinha gente na frente dele. Ele foi convocado, fez bem com a seleção e por isso ele garantiu ali o nome dele quase que sempre na seleção brasileira, porque no Cruzeiro ele tá jogando bem, no Flamengo ele também jogava bem. É bom zagueiro Fabrício Bruno. Mas depois dos erros contra o Japão, expõe uma coisa: seleção tem que ser erro zero. Pra já quem você convocar, ter isso na cabeça. Pô, o Murilo do Nottingham Forest não é mais convocado porque errou contra a Argentina. Aí tu vai dar a chance do Fabrício Bruno seguir depois de errar contra o Japão, entende? Argentina, Japão. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Não me desce. Acho que o Fabrício não devia estar nessa lista. Mas não é um dos maiores crimes, não. Gabriel Magalhães, eu não gostava, mas acho que hoje é indiscutível na seleção. Quem discutiu o Marquinhos não conhece de bola. Desculpa. Ah, eu não gosto do Marquinhos. Você não assiste futebol. É isso, tá bom? Eu não gosto do Gabriel Magalhães, mas ele tem que estar na seleção. Porque eu não gostava, né? Não gostava dele por causa daquele 2023 lá com o Arsenal, aquela pipocada quando o Saliba machucou e ele não segurou as pontas. Enfim. Mas é um jogador que não dá pra você tirar ele da seleção brasileira pelo que ele vem jogando. E ele se firmou. Os erros hoje do Gabriel Magalhães são quase que zeros, irmão. Ele tá jogando muita bola no Arsenal, então é meio que indiscutível. E aí a gente tem também o Luciano Juba, que eu acho que se perdeu o timing da convocação dele. Na última convocação, tava muito mais hypado a possibilidade dele estar na seleção. Mas eu acho que não é um crime convocar o Juba não, sabe? Não testou o Douglas Santos lá do Zenit? Por que não testar o Juba, sabe? O Juba fez uma baita temporada com o Bahia, não vem jogando mal não, caiu um pouquinho, acho que o nível de todo o Bahia, mas o jogador merece uma chance sim. Eu não sou contra a convocação do Juba não, quero ver na seleção. Não acho que vai ter muitas oportunidades, sendo sincero, tá, Juba? Mas arrebenta nos treinos, irmão, prova que você merece, pô, tu é bom jogador. O Paulo Henrique do Vasco, eu sinto muito pelo Wanderson, porque o Wanderson era o jogador que eu queria na seleção, gosto do Wanderson, mas tá sofrendo muito com lesões. E o Paulo Henrique, que tem jogado muita bola no Vasco, pegou a chance que ele recebeu e jogou muito. Então, sinto muito pro nosso amigo Wanderson, mas acho que o bonde passou. E o Paulo Henrique, se não cometer nenhuma cagada à lá Fabrício Bruno, vai estar na Copa do Mundo. E o Wesley tá de volta. O Wesley que eu acho que se o Wanderson quiser brigar por vaga com alguém, vai ser com o Wesley, tá? Porque o Wesley também joga bem, e o Wanderson, enfim. Eu acho que o Paulo Henrique colocou o nomezinho dele na lista, desde que ele não faça nenhuma pataquada e siga jogando bem pelo Vasco. Meio de campo, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, não se discute. Vai ter gente que discute o Paquetá. Eu acho que com a carência que a gente tem, não é pra se discutir o Paquetá, embora a temporada dele não seja brilhante. O West Ham tá sofrendo na Premier League, até na parte de baixo da tabela ali. O Fabinho ser convocado, pra mim é um crime, não faz o menor sentido. O Casemiro deu uma entrevista e disse, foi perguntado sobre isso, inclusive, né? O Casemiro, um substituto pra você, que a gente não tem na seleção, quando você não joga tem que mudar o sistema. E o Casemiro foi enfático, falou, pô, sei lá, eu acho que de repente o Fabinho. Só que o Fabinho tem praticamente a mesma idade que o Casemiro. Ele tá mais pro fim da carreira que o Casemiro. O Casemiro joga no Manchester United, na Premier League, tá jogando em alto nível, pode não ser mais aquele Casemiro brilhante, mas ainda é o melhor que temos pra posição, joga muita bola. Mas o Fabinho a gente não sabe.
Sabe por que a gente não sabe? Porque ele tá na Arábia Saudita, velho. Jogando no Al Ittihad. Acabou, irmão. Se você decidiu sair da Europa, não voltou pro Brasil, que é uma liga intensa, quero jogar lá na Arábia Saudita? Vai, faz o teu dinheiro, é teu direito, dou total apoio. Se der, eu até assisto uma final aí de Champions League da Ásia, uma Copa lá da Arábia, a Copa do Imperador, do Rei, do Sheik, do Príncipe, o Al Ittihad contra o Al Hilal. Se estiver passando de bobeira na minha TV, eu assisto. Não troco por um Nova Iguaçu contra o Madureira, mas assisto. Agora, querer convocar vocês pra seleção brasileira, pra mim não desce, pô. Não desce, pô. Cara, ó o Marcos Leonardo. Pô, se vai convocar o Fabinho do Al Ittihad, por que não convoca o Marcos Leonardo pra testar de 9? Diz pra mim, qual a diferença? Tá de sacanagem, né? Não sou a favor do Marcos Leonardo no Al Hilal ir pra seleção. Mas quando você convoca o Fabinho, você cai em contradição, meu irmão. Você cai em contradição, principalmente quando você tá levando o Richarlison e não leva o Marcos Leonardo. E aí, qual que é a lógica? Pô, mas quem é você pra criticar o Ancelotti? Vai te tomar no teu nariz também, pelo amor de Deus, cara. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho e eu não concordo com essas decisões do Carlo Ancelotti. E a seleção brasileira não tá jogando fino da bola pro Ancelotti fazer o que ele quiser, não. Vai fazer na casa da mãe Joana, vai fazer na seleção da Itália lá, que não classifica mais nem pra Copa. Agora o Brasil vai esculhambar, meu irmão? Pelo amor de Deus, chamar o Fabinho, pô. Não sabe o nível que o cara tá jogando, como ele vai corresponder com adversários de alto nível. Não, pra convocar um jogador ele tem que estar 100% fisicamente, eu não abro mão disso. Aí convoca um cara que tá jogando na Arábia. Poupa meu limão aí, pelo amor de Deus, né, Ancelotti? E pra terminar, a gente tem um jogador aqui que pra mim não justifica na seleção. Eu amo, gosto, Richard, sou fã. Tem um vídeo aqui no canal antigo, antes de eu começar a criar conteúdo com seriedade, eu ainda tinha outro ofício, não trabalhava só com isso, que eu falo que, 10 motivos pra você amar o Richarlison. Eu adoro o Richarlison, cara. Um cara envolvido em causas sociais, um cara humilde, um cara trabalhador. Gosto do Richarlison pra caramba. Quando ele tá em boa fase, eu sou o maior defensor do Richarlison, sabe? Mas não. Ele não tá em boa fase, não tá jogando bem pro Ancelotti cismar em ter com todo respeito, tá, Richarlison? O Richarlison me segue lá no Threads, tá? Enfim. Meu bagre favorito. Não tô chamando o Richarlison de bagre, mas o momento dele não é bom. Hoje o Richarlison não tá jogando mais que o Yuri Alberto, irmão. Que não tá voando. Entende? Tem gente que não concorda com a convocação do Vitor Roque. Pra mim, ele tem que ir. O momento dele é bom, tá confiante, leva o moleque. Entendeu? Seleção é momento. Você tem ali os seus 20 cara favorito e 3 você leva aqueles cara que tá voando. Se no mês da Copa lá, um mês antes da Copa, se tiver um lateral que fez 5 gols, leva o cara. Copa é momento, é confiança, irmão. Entendeu? O cara não a Copa do Mundo é um mês só. Um mês pra quem chega na final, como já diz o Vampeta. Se você não tiver bem, é uma semana você vem pra casa. Então, seleção tem que levar quem tá no bom momento. O Vitor Roque tá em bom momento, leva o cara. Aí você me convoca o Richarlison. Pelo amor de Deus, ele não tá bem, pô. O Richarlison não tá fazendo gol no Tottenham, o Richarlison não tá firme. Aí você vai ver a lista do Ancelotti. Vamos ver aqui? Eu anotei, ó. Nomes que não faziam sentido tá na seleção. Bento, Alexandro, Danilo, Fabrício Bruno, Fabinho e Richarlison. São 6 nomes. E isso sem envolver aqui discussões que tem gente que não quer o Paquetá, tem gente que não quer o Vitor Roque. Se você for ver, tem 10 nomes dessa lista do Ancelotti que são questionáveis. Mas ele é um baita de um treinador. Concordo. Mas se o Guardiola erra, ele erra também. O Guardiola erra, ele erra também. E erra. Errou na última temporada no Real Madrid em várias situações. Acertou também. Na seleção brasileira ele tem seus acertos. Olha o Luiz Henrique aí que ele trouxe da Rússia e merece mesmo, tá? Os outros treinadores que não convocavam estavam errados. Eu estava errado. O Luiz Henrique tá na Rússia e joga na seleção. Entendeu? A gente não vê, não sabe como ele tá na Rússia, mas ele tá jogando na seleção. Aí se o caso do Fabinho foi igual, aí vai calar a minha boca. Mas eu duvido. Eu duvido. Porque na Arábia Saudita o nível é menor do que na Rússia. Na Rússia, no último campeonato, quem foi campeão foi o Krasnodar. Com bons caras que estavam por lá, o Vitor Sá, o Diego Costa tá por lá. Você ainda tem o CSKA Moscou, você tem o Dinamo Moscou, você tem o Dinamo de Kiev. Não, de Kiev é da Ucrânia, tô falando merda aqui. Mas você tem bons times jogando por lá. E o Zenit, com o timaço que tem, ainda assim não conseguiu ser campeão. Entende o que eu tô falando? Então lá você tem competição. Na Rússia você tem competição. Agora na Arábia você tem o quê? Al Nassr tem 5 bons jogadores, o resto é bagre. Al Hilal é o único que tem um time por lá. Aí você tem o Al Ahly lá, que tava o Firmino foi embora. Aí você tem o Al Ittihad,
que tem 6 bons jogadores, o resto é bagre. Entende? Esses times não tem nem banco de reserva, cara. Tu vai olhar o banco de reserva do Al-Ittihad, você não sabe o nome de 10. Vai de 3. É bizarro, pô, é bizarro. Convocar o Fabinho e o Bento, pra mim, não desce. Levar o Fabrício Bruno depois dos erros que ele cometeu contra o Japão, por que não leva o Murilo, então, que errou contra a Argentina? Entende? Levar o Richarlison e não levar o Marcos Leonardo, que tá na Arábia, se vai convocar jogador da Arábia, então tira o Richarlison e põe o Marcos Leonardo. É muita incoerência e eu não tô aqui pra ser lacaio de italiano, de gringo, só porque habla ou porque tem passaporte, porque parla, porque speak, que eu vou falar que tá certo. Futebol é futebol. E se tem alguém que sabe de futebol, é brasileiro, que tem 5 Copas do Mundo, tá? Vamos lembrar disso aqui, vamos deixar isso aqui bem claro. 5 Copas do Mundo, certo? A Itália tem 4 e tem pelo menos 4 também que não vai pra Copa. Sacanagem. Mas tá sofrendo também. Entende isso, rapaziada? Entende? Não dá pra ficar babando o ovo do Ancelotti por conta dessa convocação só porque ele é um gigantesco treinador, porque, enfim, ganhou um monte de Champions League, porque ganhou as principais ligas do futebol europeu. Erra também, pô. Vamos lembrar que antes dele estar no Real Madrid, era um treinador que já tava pegando projetos mais alternativos, inclusive treinando o Everton, tá? O Everton, que foi lá que ele pegou esse amor pelo Richarlison. Eu gosto do Richarlison, mas não é momento pro Richarlison estar na seleção brasileira. E eu quero saber de você. Apelei? Peguei muito pesado? O que você acha? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo. E ó, clica lá, vai lá conferir as canequinhas da Lulu Estamparia, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.